Então começa um debate entre os federalistas e os não federalistas. Acho que é o ponto talvez mais complicado ou complexo da aula, esse ponto agora que eu vou explicar para vocês com bastante calma, mas tem uma importância gigantesca, que depois a gente vai fazer comparação com os debates na América Latina ao longo do século XIX. Então olha só, você tem dois projetos, um é um projeto federalista e o outro antifederalista. Só que para explicar isso a vocês direito, eu não posso falar simplesmente não federalistas. Eu tenho que explicar o que são esses não federalistas. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente quando a gente fala de federação, a gente lembra autonomia. Autonomia das partes, autonomia das províncias, autonomia dos estados. Sempre que a gente fala de federação, a gente fala disso. Quando a gente fala da história do Brasil, é isso que aparece o tempo todo. Então quando a gente fala assim, uma república em 1891, o Brasil se tornou uma república presidencialista federalista. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os estados passaram a ter autonomia. Então, quando a gente fala de federação, a gente pensa em autonomia. Só que agora, quando eu estou falando dos Estados Unidos, da sua formação, eu estou dizendo que tem um grupo federalista e o antifederalista. Aí se você pensa assim, bom, se é federalista e o outro é antifederalista, quer dizer, se um quer autonomia, os antifederalistas não querem autonomia. É a lógica que a gente vai pensar, né? Aí é que tá. E aí eu tenho que explicar isso direitinho para vocês não confundirem na hora de ler os dois assuntos no Brasil e ali. Que é o seguinte, os que não queriam, e aí vai ficar muito lógico quando eu falar da guerra lá da Guerra Civil. Os que não queriam a federação, eles queriam outro modelo. Eles queriam um modelo chamado confederação. E aí então, para ficar mais claro para vocês, eu tenho que explicar para vocês a diferença entre federação e confederação. Explicar a federação é fácil porque é só pensar no Brasil. Mas a gente pensa assim, o Brasil é uma federação. Por quê? Porque se você ler a primeira linha da Constituição lá, como diz, né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios, Distrito Federal, não é isso? Está escrito? Ali é a definição do que é uma federação, né? É a união dos estados federados, das partes, dos entes federados. Isso é uma federação. Esses estados, eles têm o quê? Autonomia. Autonomia administrativa, autonomia legislativa, autonomia do uso da força, etc. Né? A polícia militar, por exemplo, do estadual, etc. Beleza. Isso é uma federação. Então o que seria uma confederação? Uma confederação seria algo mais aberto ainda do que uma federação. Por quê? Eu falei que os estados têm o quê? A autonomia. Mas os estados não têm uma coisa, o quê? Soberania. Um estado não pode declarar guerra ao outro. Um estado não pode declarar guerra a um outro país. Ok? Um estado não pode pensar um dia assim, eu acho que eu não quero mais fazer parte dessa federação, eu quero ir embora. Gente, me desliguei. Agora eu vou ser um país autônomo. Numa federação, um estado não pode fazer isso. Que seria o chamado direito de secessão. Isso quer dizer, então, numa federação não há direito à secessão. As partes não têm o direito de se desligar. É igual ao Brasil. São Paulo não pode cismar, não quero mais fazer parte do Brasil. Ou o Rio Grande do Sul não pode fazer isso. Se fizer isso, o que vai acontecer? A união, que é a união indissolúvel, vai se unir e vai usar o poder da força para impedir que isso aconteça. Tá? Então, isso é uma federação. Uma confederação, a diferença é o seguinte, ela é formada por entes também. Só que esses entes, eles não possuem apenas autonomia. Eles também possuem soberania. Eles se ligam numa confederação, mas cada parte tem autonomia e soberania. Quando a gente pensa na antiga União Soviética, por exemplo, as repúblicas soviéticas, elas eram parte de uma confederação. Tanto que um belo dia, elas se reuniram e aí o que fizeram? Saíram. Chegaram para o presidente lá, né, e entregaram lá, estamos fora. Dissolveu-se a União Soviética. Por quê?
elas tinham direito à secessão, ok? Então a confederação predispõe algo muito mais aberto do que uma federação. Então, quando vocês vão falar assim, o debate era entre federalistas e não federalistas ou antifederalistas. Quer dizer, um grupo queria que existisse uma federação e o outro grupo queria que cada uma das colônias dos novos estados fosse o quê? Permanecesse tendo marinha, se quisesse, permanecesse fazendo sua moeda, sem problema. Só tivessem aquela unidade. É só pensar, por exemplo, na Alemanha, antes de ser Alemanha. Era uma confederação. A chamada Confederação Germânica. Que era a Confederação Germânica, tinha lá um poder central, mas cada uma das partes era um estado autônomo e soberano. Tá? Então esse era o debate que existia. E esse debate foi muito difícil, muito complicado. Por quê? Porque existia um medo por parte desses de que o Estado federado se tornasse um ditador, tirando a liberdade dos demais. Tá? Então esse debate foi se afunilando até que chegou a um consenso mais ou menos de federação. Só que o medo de que o acordo pudesse ser mudado mais tarde exigiu-se diversos pontos específicos que deveriam ser garantidos de forma constitucional. Então, quando se cria a Constituição Americana de 1787, ela, antes de ser homologada, ela precisava, rola um debate, e era necessário que se colocasse na Constituição mais 10 pontos, que são as chamadas 10 primeiras emendas. Então, no que você pensa, as 10 primeiras emendas da Constituição Americana, se você lê todas elas, elas são exatamente isso, falando de direitos que não poderiam ser tomados. Entre esses direitos, por exemplo, tem um que é conhecidíssimo nosso, o direito do uso de arma pelo cidadão.